Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, economista Rita Mundim e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o presidente do STF, Edson Fachin, cancelou a reunião convocada para o dia 12. O encontro dos magistrados serviria para discutir a proposta de um código de ética para a corte. O cancelamento ocorre em meio à resistência para a implementação de regras de conduta e a falta de confirmação dos magistrados para o almoço. Parece que o negócio não tinha consenso, não. Uma nova data para o encontro ainda não foi informada aos ministros. O adiamento ocorreu horas após os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, durante julgamento sobre os limites de uso de redes sociais por magistrados, mandarem recados sobre o assunto. Os dois são alvos de críticas devido ao caso do Banco Master. Eduardo Costa, esse código de conduta, já existe um inclusive, né? Mas um pouco mais rígido, talvez, com um modelo alemão nesse processo todo. Será que emplaca? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu já esperava a reação de parte do Supremo. Aliás, quem conhece Brasília informa que a única pessoa que está 100% de acordo com o Fachin é a que ele escolheu para ser a relatora, que é a mineira Carmen Lúcia. Outros acham que podia isso, mas não podia aquilo. E tem os que são absolutamente contra, que seriam o Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes. Agora, hoje eu fico mais à vontade para bater na Corte Suprema desse país, ou em alguns de seus integrantes, porque ontem eles bateram na imprensa, João. O Supremo está cada dia mais parecido com o Congresso Nacional, que é comandado pelo Centrão, e que põe figuras lá como esse presidente da Câmara, que é um cara que você vê assim, despreparado. Eles fazem coisas inacreditáveis. E quem critica é que é desonesto. Ontem o Moraes chegou a falar em desonestidade da imprensa. Nós não podemos fazer uma palestra. Daqui a pouco vão nos proibir de dar aula. Aí o Toffoli, nós não podemos ser sócios de uma empresa. Como é que vamos fazer para passar a herança nossa para os herdeiros? Não podemos ser um fazendeiro. Senhores ministros, os senhores podem sim, como eu posso, o Júnior posso, mas cada um de nós os limites da sua atuação. E os senhores não podem esquecer nunca que são servidores públicos. Recebem o dinheiro do imposto que nós pagamos. Então, tem mais obrigação ainda de dar satisfação de tudo que faz. Ninguém é contra fazer uma palestra. Agora, contra é pegar um jatinho e ir a Lisboa ou a São Paulo dar uma palestra para um grupo que está com uma causa no Supremo. Ninguém é contra ter um parente que tem um negócio. Agora, com o que já foi revelado do tal resort do Paraná, senhor Toffoli, não dá para ficar quieto. E o senhor vai, pega o processo do banco, senta nele e diz que não vai entregar. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor é o ministro da Alta Corte, o senhor ficou poderoso depois desse processo aí do 8 de janeiro, mas o senhor tem que entender que o senhor não está acima de tudo e de todos. Supremo, senhor Moraes, é só Deus. O senhor tem que explicar que contrato é esse de 130 milhões, 3 milhões e 600 por mês que a sua esposa está recebendo do Master, com um contrato que os juristas dizem que é genérico. O senhor precisa me explicar que contrato é esse e o que eles estavam fazendo para receber esse dinheiro. Não é assim. Eduardo, de vez em quando me falam na rede, você é doido, não sei o que, esse povo. Ué, gente, alguém tem que levantar a voz para dizer que as coisas estão passando de todos os limites. Esse reajuste de anteontem lá para os servidores públicos, eu não vou fazer esse levantamento porque eu não tenho tempo para isso, infelizmente, estrutura, e eu não quero fazer esse desgosto para o ouvinte da Itatiaia. Vontade de dizer para o ouvinte da Itatiaia quanto ganha determinado servidor público no judiciário, no legislativo e no executivo. Sabe? Comparar, eu não vou citar a profissão, que fica parecendo que está desmerecendo, mas comparar uma profissão de primeiro grau, ou de ensino fundamental, com um médico. Um primeiro grau ou ensino fundamental no judiciário, no legislativo, com um médico no serviço público, com um professor na sala de aula. Sabe? Ô Júnior, o Supremo está cada dia mais parecido com o Congresso, Júnior. Faz o que quer, zomba da nossa cara, finge que não é com eles. Na aprovação do
do projeto de aumento lá anteontem, fizeram a votação simbólica. Por quê? Para não deixar a digital, para não falar, esse deputado votou, outro. Agora o Supremo está assim, filho. Ontem o julgamento era sobre outro assunto. Os dois aproveitaram para dar logo uma sapatada no Fachin, que desmarcou o almoço. Ô Júnior, ponto. Eu ia até meio-dia, mas vou deixar os outros falar. Ô Travassos, não tem um consenso lá pelo jeito. Ou melhor, não sei nem se é consenso, tem alguma resistência em torno desse assunto. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que eu vejo o Edu falando, né, pedindo o código de ética. Assim, num primeiro momento você vai falar assim, precisa do código de ética. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem criança lá. Eu já tenho Constituição Brasileira, Conselho Nacional de Justiça, Lei da Magistratura Nacional, das leis processuais civil e penal, regimento interno do tribunal, tudo para garantir o quê? A imparcialidade. E evitar a independência, o decoro, tudo isso já está posto. E não tem criança lá. Eu, como jornalista, vou pegar um jatinho e vou dar uma volta com o governador do estado numa agenda pessoal? Não vou. Eu vou deixar um vereador pagar o meu almoço? Não vou. Eu não vou me envolver com esses caras. Por quê? Por simples motivo, porque quando eu chegar aqui no Conversa de Redação, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero e não tenho nenhum comprometimento com esses sujeitos. E aí é a regra do jogo. Eu não vou pegar dinheiro de um ou de outro, ou vou ter relacionamento comercial com um com outro, para depois julgar um caso. É isso? Então assim, tá todo mundo bem grandinho, a regra do jogo já está exposta, agora cabe cumprir. Cabe entender o que é certo, o que é imoral, o que é falta de zelo com a instituição. E aí eu vejo que no fundo, a turma quer fazer esse rolo do toma lá, da cá. Quer tá na tramóia. E muita gente que reclama é porque não tá no jogo. Então assim, a regra já tá posta. Não preciso de nenhum código de ética, porque tudo tá escrito ali, no papel. É só cumprir. Ô Bortoleto, precisa mesmo de um novo código de ética ou que já está na lei, já está ali nos códigos do STF, da magistratura, já resolve, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Eu fui um dos primeiros a dizer que achava também que não precisava. Mas eu vou ter que discordar do William, porque infelizmente a demonstração clara do racha que aconteceu ontem mostra que é mais do que necessário que se tenha o Código de Ética. Embora o Código de Ética vá trazer assuntos que já estão postos e colocados, ele vai normatizar os limites e quem atua quem. Isso não está muito bem definido não e fica nessa zona cinzenta e ninguém tem coragem, a verdade é essa, ninguém tem coragem de ir contra o Supremo Tribunal Federal. A questão não deveria ser a falta de coragem ou excesso de coragem contra a instituição, mas é de ter dentro da instituição homens e mulheres que verdadeiramente honram a instituição. Não vamos aqui engrossar um coro contra o Supremo Tribunal Federal, e sim contra as pessoas que não estão lá de maneira digna e fazendo e exercendo o seu papel de forma correta, proba e libada. O grande problema do Supremo Tribunal Federal não é a instituição. São pessoas que ali foram colocadas e que no exercício da sua função se acham superiores a absolutamente tudo e todos. O que está acontecendo agora é que tem-se um presidente no Supremo Tribunal Federal que quer defender a instituição. A despeito de eu ter várias discordâncias quanto a decisões do ministro Fachin, eu não posso deixar de elogiar a atitude de ir à frente com o assunto, porque este recuo não é uma desistência. Tenhamos certeza de que o código de conduta há de sair, porque ele terá que sair, porque o clamor é da população. É eu e você que estamos de saco cheio de ver o que eles estão fazendo lá e da forma que estão fazendo, sem ninguém falar absolutamente nada. Agora o coro vai engrossar na imprensa, na população, e pode ser que mais uma vez o sistema entregue os dedos para não perder a mão. Um ou outro pode ser que tenha que sair de lá, ou um ou outro, ou dois.
Vamos ver qual vai ser a sequência E disso o aqui. STF vai criar o próprio código de ética. Os caras que estão burlando ou criando essas situações, são eles que vão criar a regra? Sim, É porque ridículo, para. você cria uma regra que vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada, ela é né? pública, ninguém vai conseguir fazer uma coisa dessa nesse momento, eu tenho certeza, William. Ô, Rita, queria te ouvir sobre essa história. Já existe um código de ética da magistratura que englobaria essa história toda. É necessário mais uma regra? Não seria mais fácil, talvez, cumprir a que já existe? Não sei. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ontem eu fiquei meio que perplexa com a fala do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. E fico perplexa também porque quando a gente vê uma instituição técnica na fala de 2 de seus componentes se vitimizar, é muito triste. Porque a vitimização, ela é muito usada principalmente pelo PT. A pessoa que mais se vitimiza, né, é o presidente Lula, que ele não conhece ninguém, ele não sabe de nada. E ontem foi um discurso de vitimização. Eu cheguei quase a ter dó do Alexandre de Moraes e ter dó do Dias Toffoli, porque eles só podem dar aula. Então muda de profissão, não vai ser o ministro da alta corte, porque esse cargo exige uma certa conduta e uma postura que não está sendo cumprida por alguns dos seus membros. E o que o Fachin está tentando é exatamente salvar esses membros, fazendo um puxão de orelha. Então, a forma mais delicada de dar esse puxão de orelha nesse momento, já que eles não estão cientes desses limites, eles acham que eles não têm limites. Chegou no final da fala lá, o Alexandre de Moraes falou, será que eu não posso ser acionista de banco? Ele chegou a falar isso, né? Então, um quer ser empresário, o outro quer ser acionista de banco e ter relações. E ter relações, será? Então, assim, esse discurso de vítima, de que o pobre coitado do ministro do Supremo, ele é vigiado, ele é limitado, que não tem nenhuma carreira que tenha mais limitação, é claro que não pode, que tem que ter essa limitação mesmo, pelo cargo que ele está ocupando. Só que, quando a pessoa se vitimiza nessa altura do campeonato e nesse cargo, é porque ele não quer respeitar os limites que são impostos pelo cargo. E o Fachin está tentando chamar e colocar esses limites à mesa e revisá-los diante de uma sociedade onde a tecnologia, os meios de comunicação foram revolucionados, né, principalmente pelas redes sociais. Portanto, ontem, na fala do Toffoli e na fala do Moraes, eu escutei 2 políticos se defendendo de estarem abusando dos limites do cargo. Quer rematar? Júnior, eu preciso de mais um minuto. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Estadão de São Paulo. Levantamento revelou que 70% dos processos com a participação de advogados, parentes dos ministros do STF, foram protocolados após a ascensão desses magistrados à corte. Sabe? Isso foi um levantamento feito em 1890 processos. Quer dizer, sabe? Isso Júnior, eu tenho um escritório de contabilidade, de direito, de advocacia. Aí eu viro ministro, eu tiro o meu nome da sociedade. Mas você entra com os processos todos lá. Sabe? Agora, para encerrar mesmo, eu vou falar de novo, hein? O silêncio do Conselho Federal da OAB e de outras instituições ligadas, Ministério Público, tudo, esse silêncio tem uma explicação, Ju. Todo mundo tem medo. Amanhã meu cliente está lá e eu não posso falar. Gente, existe tem uma audiência qualificada que está me mandando aqui, existe a lei orgânica da magistratura, né? Ela existe desde 1979. Acho que se a gente seguisse ela, não precisava discutir uma nova lei. A sensação que eu tenho é para tentar fazer um movimento da sociedade, olhar de alguma forma para alguém, se tenta discutir uma nova lei. Mas não é muito melhor colocar em prática que já existe? A sensação que eu tenho é essa. A regra do jogo está escrita. Você chegou no ponto, e o Travassos não deixa de ter razão. Só que o Fachin sabe que ele precisa de um levantamento feito em 1890 processos. Quer dizer, sabe, isso Júnior, eu tenho um escritório de contabilidade, de direito, de advocacia. Aí eu viro ministro, eu tiro o meu nome da sociedade. Mas você entra com os processos todos lá. Sabe? Agora, para encerrar mesmo, eu vou falar de novo, hein? O silêncio do Conselho Federal da OAB e de outras instituições ligadas, Ministério Público, tudo, esse silêncio tem uma explicação, Ju. Todo mundo tem medo. Amanhã meu cliente está lá e eu não posso falar.
Gente, existe até uma audiência qualificada que está me mandando aqui, existe a lei orgânica da magistratura, né? Ela existe desde 1979. Acho que se a gente seguisse ela, não precisava discutir uma nova lei. A sensação que eu tenho é para tentar fazer um movimento da sociedade olhar de alguma forma para alguém, se tenta discutir uma nova lei. Mas não é muito melhor colocar em prática que já existe? A sensação que eu tenho é essa. A regra do jogo está escrita. Você chegou no ponto, e o Travassos não deixa de ter razão. Só que o Fachin sabe que ele precisa mexer com a turma, chamando a opinião pública. Em relação a essa questão de grana, deixa eu só dar um recado para os senhores ministros. É o seguinte, pegou meu dinheiro, dormiu comigo. É simples como isso. Não dá para ter relação comercial no momento em que você está envolvido num processo judicial. Ponto. Como é que é o negócio, Ana? Pegou meu dinheiro, dormiu comigo. Você não vai pagar café pra mim mais, não. Gente, Diga, Rita. Quem guarda a Constituição não pode guardar seu cofre. Deixa eu mudar de assunto aqui. A Câmara Municipal de Belo Horizonte pode discutir hoje um projeto que autoriza escolas particulares da capital mineira a adotarem um modelo cívico-militar. Aquele modelo que tem uma questão híbrida com os militares também, né? Geralmente ali alguém da reserva que vai ocupar algum cargo ali de disciplinário, alguma coisa do tipo. A proposta é dos vereadores Sargento Jalisson e Vili Santos, ambos do PL, e está agora em apreciação em primeiro turno. Pelo texto, Eduardo, a adesão seria voluntária e feita por meio de um acordo administrativo entre a escola e a Prefeitura de Belo Horizonte, sem interferência na autonomia pedagógica. O tema volta ao debate em meio a um impasse que todo mundo está acompanhando, envolvendo o governo de Minas e decisões da Justiça sobre a adoção desse modelo em escolas públicas do Estado. Libera ou não libera, Eduardo? Pode-se criar uma lei para interferir ali numa escola particular, por exemplo, ou pelo menos dar essa possibilidade? A sensação que eu tenho é que não sei se precisa criar uma lei, porque não é proibido, não sei. Eu fico meio confuso, sabe? Sim, mas se eu fosse vereador, estaria junto com o Jalisson e com o Vili, votaria sim, tá claro no projeto, acordo administrativo entre a escola e a prefeitura, sem mexer no pedagógico. É gestão. Eu não conheço um pai que reclama da gestão das escolas cívico-militares. Eu não conheço um pai. E quando o TCE entrou, eu até falei aqui, ficaram lá meio pé da vida, depois eu descobri um negócio aí, um passarinho forte me contou que quem está por trás da resistência, e atenção, hein, gente, é só um achômetro, tá? Eu não conversei com o comandante-geral da PM, não. Mas diz que há restrições entre a alta cúpula da PM por conta da escassez de efetivo. E o temor de que isso retire mais gente ainda das fileiras da PM. Eu repito, Júnior, se alguém me convencer, eu mudo de ideia. Até 8h56 desta quinta, ninguém me convenceu de que isso não só trará o bem para as escolas. E aí, Rita, como é que você olha para isso? Eu acho que é questão de gestão, e essa gestão está marcada e permeada por valores. E esses valores passam pela disciplina, pela hierarquia, coisa que essa juventude está precisando tanto, essa meninada está precisando tanto. É a questão dos limites. Nós estamos em uma era onde os limites estão sendo ultrapassados, testados e os valores desmoralizados. Eu sou totalmente a favor. Ô Bortoleto, tem muita gente que não fala desse ponto específico, né? Mas a Rita está falando de valores no sentido ético, moral das coisas, né? Eu estou falando do valor que é recurso. Essas escolas recebem muito mais dinheiro do que outras. Então, acho que quando tem mais recurso e uma boa gestão, é lógico que vai dar certo. Tem que entender que nós estamos falando aqui de escola particular. Eu não sei verdadeiramente a efetividade dessa lei, também não tenho por que discordar dela, mas para mim ela trata do óbvio. Se uma escola é particular, ela apresenta ao mercado, que são os pais, aquilo que é a normativa dela, assim como nós temos as escolas confessionais, católicas, evangélicas. Não há como um pai matricular o seu filho em uma escola confessional ou numa escola que tem princípios militares e falar assim, não concordo, não quero assim, precisa mudar. Ou seja, ele escolhe isso antes mesmo de entrar. Então é uma questão de mercado. Obviamente, isso que a Rita acabou de falar, se o mercado percebe, inclusive, que há um problema na conduta das crianças e que acha que um modelo de gestão, ou até mesmo, Eduardo, pedagógico, vai influenciar positivamente, porque tem mercado na escola privada, não vejo sentido nenhum de não o ter. Essa é a minha lógica. É lógico que o comentário do Bortoleto é muito maior, mas nas entrelinhas ali, em um momento, ô Travassos, ele quis dizer que os vereadores estão querendo aparecer, porque não faz sentido muita lei, é isso? Eu não tenho dúvidas, até porque você tem a escola católica, eu
eduquei a minha filha numa escola católica. Chegou num momento que aquele modelo tradicional já não enquadrava mais no perfil da minha filha. Eu fui buscar uma escola construtivista. Então, assim, é uma escolha do pai. E por que não? Eu não posso ter eu posso ter opção, mas aí, volta, ano eleitoral, todo mundo quer aparecer, amigo. É isso, é levantar a bandeira, é jogar para a plateia, para sua bolha, para falar, eu estou fazendo alguma coisa. Quer rematar? Gente, mas pelo menos estão fazendo. Se o vereador não trabalha, ele é criticado. Se ele trabalha, ele está sendo eleitoreiro. Isso que eu ia falar. Eu acho que a Câmara é o lugar para esse tipo de discussão. É pertinente. E mais, tá certo. Já me ligou aqui um ex-comandante-geral lembrando algo que é evidente, né? Se você usar pessoal da reserva, você não mexe no efetivo da PM. Então, sabe a melhor coisa que tem que fazer com isso, Júnior? O que esses dois vereadores estão proporcionando. Discutir. Gente, mas peraí. Não é pecado discutir. Militar não é relação ao Estado, mas o acordo é com a prefeitura. Sabe, eu entendo que o vereador está trabalhando, mas é um trabalho que vai ser jogado fora no lixo daqui a pouco. Não, porque ele está conversando, um entendimento, de repente, esse movimento. O que eu quero dizer é o seguinte. Não se trata de uma lei inócua, se trata de uma discussão necessária. Boa. Sim, lembrando que um projeto de lei, ele vai para poder ser discutido. Ele pode ser aprimorado, pode ser ajustado. Vocês estão me dizendo que o vereador ele vai legislar sobre uma relação comercial de educação, de uma escola particular. É isso? Entre pai e escola? Travassos complica muito, vambora. E no final, nossa conversa de redação. Teve Eduardo Costa, William Travassos, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão. Bom dia pra todo mundo. Boa quinta-feira. Tchau.